Olá novamente aí, aluno de direito, operador do direito, bacharel, advogado, integrante das forças públicas de segurança ou às vezes até aí concurseiro. Estamos aqui de volta no podcast Papo de Advogado e hoje para bater um papo com a doutora Vanessa Moretti. E vamos adentrar hoje no mundo da mediação. Gostaria de saber primeiro aí da doutora, seja muito bem-vinda. Não antecipei, mas agora passando e antecipando, aqui está um mimo aqui do nosso podcast. Obrigada. Tá? Muito obrigado pela presença da doutora. Muito obrigada. A doutora foi muito bem recomendada por essa especialidade que é a mediação e nós estamos aqui para ouvir um pouco do que o que é o mundo da mediação. Mas vamos começar aí com a apresentação da doutora. Quem é a doutora Vanessa Moretti? Por favor. Boa tarde, eu quero agradecer demais o convite feito por vocês. É uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês, papo de advogado e advogada. É advogada. E quem é a Vanessa, né? Bom, profissionalmente, eu sempre digo isso, que profissionalmente, pessoalmente, enquanto pessoa, eu sou mesmo uma pessoa que sonha muito. Né? E no direito, eu acho que para estar no universo do direito, a gente tem que ser um pouco sonhador, né? Com certeza. Então, a Vanessa Moretti já está nessa estrada há algum tempo. Eu brinco que a gente não precisa falar de idade, mas eu sou advogada há mais de 20 anos, mediadora de conflitos e sou professora universitária também há mais de 15 anos e empreendedora no ramo da educação, voltada ao direito, mas não só a ele, né? Não só aos profissionais do direito, que nós temos então a Promediares, né? Eu sou uma das sócias da Promediares, que é uma escola que capacita mediadores e conciliadores para atuar aí nesse universo da conciliação, da mediação, do consenso. Então, da minha trajetória acadêmica, esse é um resuminho, né? Porque de alguns anos já é o que a gente consegue extrair por agora. Certo. A mediação hoje ela vem ganhando força aí no mundo corporativo, principalmente, né? E como que a doutora vê a mediação hoje? Qual o contexto da mediação dentro do mundo jurídico? Qual a importância? Qual a perspectiva da implementação da mediação hoje? Como nós até conversamos aqui um pouco antes da gravação sobre a questão do mundo corporativo. Hoje as empresas estão enxergando dessa forma, é somente uma tendência corporativa ou isso está hoje já vinculado ou em passos de encaminhamento dentro da sociedade como um todo? Olha, adorei já a pergunta. Por quê? Porque ela dá a oportunidade de falar um pouco da essência da mediação, da conciliação, na verdade, dos MASCs, né? Que são os métodos adequados de resolução de conflito. A mediação e a conciliação, elas já estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Porque quando a gente fala em mediar e conciliar, automaticamente estamos lidando com técnicas de negociação. Então, quando a gente fala em negociar, quem é que não negocia? Todo mundo negocia. A gente negocia em casa, né? Onde nós vamos sair para jantar? Já estamos negociando, né? Então, a mediação e a conciliação, elas fazem parte do nosso cotidiano. O que a gente vê é que agora as pessoas estão começando a perceber a mediação e a conciliação não apenas como do nosso dia a dia ali, mas também como profissão, também como uma ferramenta dentro do direito, agora falando propriamente para os operadores, ou como eu prefiro, para os pensadores do direito, e também como uma nova perspectiva no universo corporativo. Porque dentro das corporações, dentro das empresas, do âmbito empresarial, a gente vê, não só ali, mas em todos os ambientes, muitos conflitos, né? Os conflitos, na verdade, fazem parte da essência humana. Quando eu fiz a minha apresentação aqui, eu não mencionei que eu atuo muito como palestrante, faço muito workshops dentro dentro de empresas, justamente porque a maior parte do nosso tempo é no trabalho, ou num ambiente de trabalho, ou dedicado ao trabalho. E isso faz com que a gente tenha que lidar, relacionar-se com pessoas que estão distantes da nossa realidade cotidiana ali, familiar, Social também. social, exatamente.
Mesmo dentro desses universos, dentro da família, dentro dos nossos amigos mais próximos, né? Nós temos muitos conflitos. Eu brinco que a gente, quando acorda, alguns de nós já tem conflito. A gente tem conflito com a gente mesmo. Sim. Ah, eu queria mais 10 minutinhos deitado aqui, né? Então, o conflito faz parte da essência humana. Quando a gente olha o conflito no ambiente de trabalho, ele vem cercado por algumas outras características. Então, ele tem ali como você deve se comportar no ambiente de trabalho. Então, tem uma questão também de posicionamento dentro do ambiente de trabalho. Ele vem cercado ou acompanhado de métricas de produtividade, né? Sim. Quanto você tem que render, quanto você tem que produzir. Então, o conflito nesse cenário, ele ganha contornos um pouco diferentes e, portanto, ele vai ganhando robustez, se a gente não souber lidar com ele. Então, a mediação, a conciliação, as técnicas de negociação, elas estão ao nosso dispor ali para nos ajudar a gerenciar isso, né? Porque não tem como fugir, não tem como fugir. Relacionar-se é ter conflito. Não tem jeito. Então, hoje, dentro do direito, agora voltando para o direito, eu vejo a mediação e a conciliação, como eu mencionei para o doutor ali fora, como um upgrade da nossa área. Eu vejo o profissional do direito hoje que conhece técnicas de mediação e conciliação como o profissional completo, pressupondo que ele já tem todas as outras características, né? Sim. Por quê? Porque ele vai conhecer do direito, ele sendo um conhecedor do direito, um estudioso do direito, porque a gente está sempre estudando, e isso é necessário, né? Ele se desenvolve também no que tange a sua oratória, a sua comunicação, e a gente tem isso quando a gente estuda mediação. Quando a gente estuda as técnicas de mediação, a gente estuda comunicação, como se comunicar adequadamente ou de maneira mais eficiente. Então, atrelado a isso, ele adquire também técnicas de negociação. Aí nós temos grandes escolas de técnicas de negociação, como a tradicional escola de Harvard, que nos traz aí uma base de negociação que é absolutamente eficaz, né? A base que eu entendo, já implementando essa questão de Harvard, ele tem o viés voltado para persuasão. É muito latente isso no ensino da própria oratória em relação a Harvard. Fiz, inclusive, alguns cursos informais via internet, né? Uhum. E você acompanha esse viés de alguns estudos que eu até fiz na época sobre oratória. Eles focam muito na arte da persuasão, na programação neurolinguística, alguma coisa ali que retiram e trazem isso para o mundo jurídico. É por isso que eu até entrei nesse âmbito. Isso compõe parte essencial ou parte vinculativa real da mediação ensinada hoje aqui no nosso, nesse sistema que a doutora ensina, ou no que é esperado dentro de uma escola, de uma formação de mediação? A mediação não é a arte de persuadir, não é isso. Nós não trabalhamos com esse viés. Dentro das técnicas de negociação, você tem alguma coisa nesse sentido. A gente tem trabalhado muito com neurolinguística, como você falou, mas também com neurociência, né? Isso tem se implementado muito dentro do âmbito consensual. Mas é importante dizer que as técnicas de negociação de Harvard são apenas uma das técnicas. Umas das técnicas, né? Porque nós temos a mediação transformativa, a circular narrativa, então são várias outras. Harvard é um dos referenciais teóricos, né? E por quê? Justamente porque é uma grande escola de negociação. Então, quando a gente fala em oratória, se nós estivermos falando de um curso de oratória, aí sim talvez se encaixe melhor a questão da persuasão. Porque ali na oratória você tem toda uma questão de posição, de entonação de voz e tudo isso. Não que a gente não faça uso também quando a gente aplica as técnicas de mediação, mas
a mediação, a negociação que acontece como um meio adequado de resolução de conflito, ela usa de outras ferramentas. A gente costuma dizer que o mediador capacitado, ele vai para uma mediação, ele vai para uma mesa de mediação com uma caixa de ferramenta na mão. Ele vai com uma caixa de ferramenta na mão. É uma brincadeira, né? Ele vai com a caixa de ferramenta aqui. E aí, no decorrer da sessão, ele vai utilizando aquela ferramenta Mais adequada. mais adequada. E interessante e importante. Nem todo mundo sabe usar a ferramenta que um mediador usa, porque precisa ter capacitação para isso. Então, eu faço uma analogia aqui, se alguém pedir para você, olha lá minha geladeira que deu um defeito, usa essa ferramenta que você nunca trabalhou com geladeira, você vai pegar a ferramenta, você vai usar assim, você vai usar assado assim, e de repente não era nada disso, era só para você passar em cima ali que soltava uma película ou tirava ali uma questão de energia, enfim. Então, o mediador, o conciliador, ele é capacitado para a utilização das técnicas, né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala que um conflito em que as pessoas não se conversam numa mesa de conciliação, pode acontecer delas saírem dali conversando bem. Tem gente que fala, bom, mas então vocês fazem mágica? Eu digo, não, não é mágica, é método. Porque tudo na vida é método e treino. Eu costumo dizer isso para meus alunos. Treine, 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 até que digam que você tem talento. Então, quando você vai capacitar mediador e conciliador, você coloca todas as ferramentas para ele aprende, e dentro dessas ferramentas tem aí as técnicas de negociação de Harvard, mas ele vai fazer o uso bem feito, mais ou menos, ou não tão bem feito, a depender da dedicação dele, como tudo, né? Mas eu considero a mediação, a conciliação e as técnicas de negociação o futuro da advocacia, já que a gente está falando aqui. Para mim, o advogado completo é aquele que tem essas técnicas também. Porque se ele tem essas técnicas também, ele vai proporcionar ao cliente dele algo que o advogado tradicional não vai. Por mais brigador que esse outro seja. Porque nós não estamos falando mais daquela formação de profissionais do direito voltados ao litígio. Quando eu fiz faculdade, faz tempo, e a gente não precisa falar de data, como eu brinquei com você, né? Eu escutava muito as pessoas falando assim, olha, esse professor que dá aula para você, ou ao escritório dele, eu queria fazer estágio lá, ou então, depois que saímos da faculdade, alguém falava assim, procura esse advogado que ele não perde nada. Não é assim? Vai lá no escritório daquele advogado fazer estágio com ele, porque ele ganha todas. Nós fomos formados, as pessoas da minha época foram formadas com esse viés brigador, esse viés absolutamente voltado ao litígio, como se fosse um requisito. Não era incomum que as pessoas, quando encontravam alguém muito argumentativo na infância, na adolescência, vai ser advogado. Sim. Por quê? Tem resposta para tudo, então vai ser advogado. Excelente, isso é ótimo. A pessoa que argumenta muito é uma pessoa que conhece os seus direitos, que tem conteúdo, né? Ótimo. Mas não necessariamente o bom advogado hoje é o bom brigador. O bom advogado hoje é aquele que, quando necessário, vai sim litigar pelo seu cliente, que é para isso que nós somos contratados, inclusive. Se necessário, né? Se necessário. Mas é também aquele advogado que vai pensar estrategicamente. Eu acho que é esse o pulo do gato da advocacia. É ver a advocacia com estratégia.
Por quê? Porque hoje a gente vê muitos advogados, muitos escritórios, a gente estava até falando um pouco sobre escritórios grandes e tudo, que estão buscando escalar. O negócio é escalar, escalar. Quando a gente vai escalar no universo da advocacia, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Acho que o primeiro deles é nunca nos esquecermos de que lá no Código Civil ainda está dito que a advocacia não é uma atividade empresária. É a primeira questão. Pela sua essência, né? A essência da advocacia não é compatível com a função empresarial. Mas quando a gente escala, ela vai ganhando esse corpo. Então, embora nós não sejamos enquadrados na atividade empresária, nós temos que ter características empresariais para gerir o nosso negócio. E entre essas características empresariais, nós temos que ter técnicas de negociação como estratégia. Assim como as grandes empresas têm. Assim como os grandes líderes têm. Os meus trabalhos mais frequentes agora é falar para líderes, falar para lideranças. Por quê? Porque é nesse momento que a gente coloca para a liderança, que a liderança ela precisa colocar como estratégia a negociação, a gestão adequada de conflito, a escuta, franquear a escuta, coloca dentro da estratégia um feedback qualificado, colocar dentro da estratégia a comunicação. Recentemente me perguntaram assim, Vanessa, o que você acha que é uma vantagem competitiva no universo empresarial, corporativo ou qualquer tipo de empreendedorismo? Eu respondi, para mim é a comunicação. Pensei antes da doutora falar a mesma coisa. É a comunicação. A Total. comunicação é a vantagem competitiva que vai fazer com que você escale, que vai fazer Que você se com que você se destaque. destaque e que vai fazer com que você faça isso tendo uma base sólida para você se deslocar do operacional para liderar. Porque quando você sai do operacional para liderar, você tem que ter certeza que aqui o seu time está indo junto. Não tem como liderar e participar da operação direta. Difícil. É difícil, Eu vivencio isso nos dias de hoje. não é? É. Então, como que você vai sair para liderar ali essa equipe e projetar essa equipe, escalar essa equipe, escalar o trabalho, né? O propósito da sua empresa, do seu empreendimento, do seu escritório, enfim, né? Do seu trabalho, se você não tem confiança na equipe que está aqui. E quando eu falo confiança, não é confiança nas pessoas, é confiança na cultura. E aí a gente entra num outro ponto. Ninguém trabalha cultura. Hoje é difícil. E passando assim um viés do meu ponto de vista, eu acho que. Acho não, eu falo até com certa propriedade, porque a advocacia ela tomou um rumo empresarial pós-Covid. Uhum. Então, ela vinha em passos lentos, onde você tinha a estrutura empresarial de escritórios somente para escritórios grandes que representavam empresas, Uhum. certo? Antes do Covid, dificilmente tinha ou ocorria um escritório exclusivamente de acionantes, ou seja, que trabalha para pessoas físicas, trabalhando esse viés empresarial dentro do seu escritório, para escalar o seu negócio. Há pontos a serem discutidos desse viés que a doutora falou. Olha, atividade, advocacia não é equivalente a empresária. Só que eu entendo que quando você busca um sentido a depender do nicho, essa estratégia ela incorpora o empresariado. Tal como, a meu exemplo, e muitos outros advogados trabalham direito do consumo, que é uma situação de direito bancário também, que é uma situação exclusivamente empresarial, porque você acaba demandando, isso aparece, os clientes, conforme você vai tendo sucesso, eles vão aparecendo com certa frequência, né? Então, isso toma uma situação absurda. Entra-se a questão empresarial no momento em que você entende que há necessidade de um atendimento
homogêneo dessa clientela, ou seja, com uma qualidade homogênea. Há também a necessidade, quando você entra, exatamente o que a doutora falou, no peticionamento, né, no feedback também desses clientes e também a tratativa técnica homogênea desses processos. Quando você imagina essa situação, é difícil você não entender segmentação ou segregação dentro do seu escritório, onde você tem realmente uma necessidade de entender qualidades. Entra nessa questão que a doutora falou também. Há uma individualidade hoje no mercado de trabalho que você não vai colocar uma pessoa que não tem feeling comercial, não tem uma soft skill, estávamos falando disso também, adequada para o comercial para atender cliente. Ao passo de que a maioria das pessoas, vamos dizer aí, que está formada entre 10 e 5 anos, né? Essas pessoas, elas tendem a entender na cabeça delas ou terem uma visão de que a advocacia é somente peticionamento. Uhum. E aí nós entramos, por exemplo, nesse conflito hoje, que olha, identificar uma pessoa que tem maior desenvoltura para integrar um comercial de um escritório, e o comercial de escritório não é somente atender cliente. Fechar o cliente, passar um feedback para ele do que vai ser feito. Muitas vezes esse comercial tem que ser gerenciado por um advogado de fato, porque o cliente tem dúvidas que extrapolam o seu nicho padrão de atendimento, né, onde tem um roteiro, e posteriormente isso tem que se comunicar com o seu setor de peticionamento, de manufatura ali do processo. Entre essas questões hoje, há uma dificuldade do próprio operador do direito, ou formando, ou estudante, de entender essa situação, de que ele precisa de fato ser completo, e não é porque ele não sabe uma, ou ele não é melhor em outra, que ele tem que se fechar no peticionamento. Dentro do escritório, por exemplo, o que eu vejo, não só no meu, mas referência em outros advogados que eu acabo tendo contato, né, líderes de escritório, a dificuldade que você tem em planejamento, tanto do atendimento quanto da manufatura. Exemplo aí, concordo com a doutora no ponto de vista o seguinte, que a mediação ela vem para um escritório corporativo, seja ele pró-empresa ou em face de empresas, né, que o processo ele custa. Então, essa linha do tempo enquanto o processo está vigente ali, ele custa. Só que do marco 0 ao marco de 24 meses da duração desse processo, ele torna-se mais caro. Porque ele está na sua base, ele há necessidade de peticionamento, ele há necessidade de acompanhamento, a hora de trabalho desempenhada para dar andamento àquele processo custa. Então, nesse viés também entendo que a mediação também viria para concluir, para agregar um lucro maior ali, tanto do escritório quanto talvez do cliente. Não sei a necessidade do cliente, não podemos presumir isso. Mas, de fato, ela vem para mudar esse jogo. Pergunta dentro desse contexto. Os jovens hoje, dentro da formação acadêmica padrão, se importam ou têm ciência dessa tendência da mediação na vida do direito? Ou a doutora acha que a grade curricular padrão do direito ela ainda está defasada? A título de exemplo disso, não tive direito de consumo, consumidor não tive dentro da minha grade curricular, né? Previdenciário na época muito pouco, e eu afirmo dizer, mediação não tivemos nada, praticamente, formação institucional dentro da advocacia e formação vamos dizer, progressista dentro da advocacia, a ponto de entender como funciona e quais os seus direitos de fato, a própria faculdade não fornece hoje. Você tem lá instrução do Código de Ética, que somente o que você pode e não pode fazer, mas prerrogativas, por exemplo, não tivemos. Né?
entendo a mediação como uma das prerrogativas também do advogado, não só como a doutora mencionou, sendo advogado ou não, pode compor uma mediação. O ideal é que um advogado, de fato, exerça, no meu ponto de vista, até para expor os pontos jurídicos daquilo que talvez uma pessoa que não tenha formação jurídica não consiga alcançar. E gostaria de saber o ponto de vista da doutora disso, em relação, resumo aí, né, da pergunta, em relação a essa construção de formação acadêmica padrão que existe hoje. Lógico, tem alguma mudança ou outra de faculdade para faculdade, e o que esses jovens poderão buscar para ter essa formação um pouco mais completa. Uhum. Então, primeiro, né? A mediação, a conciliação, os meios adequados de resolução de conflitos, que até essa nomenclatura foi alterada recentemente, porque inicialmente eram meios alternativos de resolução de conflito, como se fossem alternativos ao judiciário. Na verdade, como se fossem, não. Era essa a ideia. Alternativos ao judiciário. Mas, depois de muitos estudos e tal, a gente hoje entende que o ideal são meios adequados de resolução de conflito. Então, os MASCs, eles estão presentes dentro das matrizes curriculares como obrigatoriedade, salvo engano, a partir de 2012, por ali. Isso por conta da resolução 125 de 2010 do CNJ, mas algumas universidades que tinham aí um olhar mais atento, ou profissionais da advocacia, ou até mesmo do judiciário, mais atenciosos, já traziam a mediação e a conciliação dentro das suas matrizes curriculares, antes mesmo da obrigatoriedade do Ministério da Educação. Então, a universidade que eu trabalhava, por exemplo, na ocasião, desde 2007, 2008, nós já tínhamos mediação e conciliação dentro da matriz curricular. Até porque foi trazido por um colega que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo atualmente, Dr. Jorge Tosta, que é um dos grandes incentivadores da mediação e da conciliação e que atua, inclusive, hoje em empresas, né, na área empresarial dentro do TJ. Então, ele, como já tinha esse viés, esse olhar, né, que eu sempre brinco com ele, que ele era à frente já do tempo, ele já trazia ali, ele já propunha e propôs para a universidade incluir lá. Então, o que acontece? As universidades foram colocando por obrigação dita pelo MEC, trazida pelo MEC. Aí, antes da possibilidade de se fazer online alguma coisa, fazia-se numa carga horária menor. Depois, com a flexibilização para colocar alguma coisa de módulo online, colocava online. Então, veja que a mediação e a conciliação ela não era tratada como se esperava. Nós tivemos aí em 2015 com o novo Código de Processo, que não é mais novo, né? Mas com o Código de Processo Civil e depois com a Lei de Mediação também desse ano, uma necessidade mais firme de conhecer a mediação e a conciliação, principalmente. Mas a gente ainda tem arbitragem, que nós aí estamos falando da presença de um terceiro, né? Que na mediação e na conciliação a gente não tem, são só os envolvidos ali que vão resolver. Mas na arbitragem nós temos um juiz arbitral, então fica um pouco... Tem alguma semelhança, né, com o judiciário, porque tem a figura do juiz, mas, então, tudo a passos muito lentos, né? Então, os alunos conhecendo um pouco, formando essa ideia, e muitas vezes os professores que eram colocados nessa disciplina não eram professores preparados, não tinham... não que eles não eram preparados para serem professores, né? Mas não eram preparados como se esperava para se dar a aula de MASCs, né? Porque nós estamos ainda caminhando. Se a gente for olhar países da Europa, se nós formos olhar a Argentina, eles estão muito à frente. Muito, porque eles estudam a teoria do conflito, eles estudam a comunicação, isso tudo faz parte da formação ali de um advogado. A gente, quando vai falar isso, as pessoas nem sabem do que a gente está falando. Muitos colegas não sabem do que a gente está falando. Muitos colegas imaginam que a mediação e a conciliação é chegar, sentar numa mesa e dizer que se tem acordo ou não. Sim. Muitos colegas imaginam que é na mediação e na conciliação que o advogado ainda vai brilhar. Não, o advogado não vai brilhar na mediação e na conciliação. O advogado vai brilhar lá no contencioso.
Mas ali na mediação e na conciliação, ele não é o protagonista. Na mediação e na conciliação, protagonistas são os envolvidos, que eu nem chamo de partes. Porque parte é parte em processo. Mediação e conciliação, até o vocabulário é diferente. O ambiente é diferente, a mentalidade é diferente. Então, a gente precisa evoluir até um pouquinho nisso para entender que a mediação e conciliação ela tem uma abrangência muito maior do que a gente imagina fazendo uma leitura fria da lei. Né? Se a gente for olhar lá, se não me engano, 334 do Código de Processo, que o juiz manda direcionar para mediação e conciliação. Não é isso. Aliás, na época, né, das conversações do Código de Processo Civil, havia uma parte ali dos juristas e que dos nossos colegas que queriam muito e fervorosamente que a mediação e a conciliação entrassem como um pré-requisito antes de acesso ao judiciário. E aí, por que isso não deu? A grita foi, nós vamos impedir o acesso à justiça. É uma óbice à justiça. Né? E a gente não vai entrar nessa questão aqui, se a gente for falar do que é justiça, né? E se a gente for pensar que justiça é aquela que resolve e satisfaz. Que justiça não é só bater a porta do judiciário, né? Acesso à justiça não é bater a porta do judiciário. Isso você pode, todo mundo pode. Mas é realmente ver efetivado o seu intento, o seu desejo. Não estou nem falando do direito que está lá presente como demanda principal. Mas, então, a gente vê pessoas que brigam na justiça, advogados, colegas que têm ações lá de 10, 15 anos, e quando o resultado sai, ganham. Né? Tô fazendo assim. Ganham. Mas e a efetividade desse ganhei? Vem? Depende. Depende do que for. Se for uma questão que envolve, por exemplo, herança, o patrimônio pode ter sido deteriorado, porque eu não vou cuidar, porque não sei se vai ficar para mim. O outro eu também não vou, porque eu não sei se vai ficar para mim. Casos, inúmeros casos que eu poderia citar aqui, de que a gente coloca em xeque essa noção de justiça, como sendo a questão, a única forma é bater lá na porta do judiciário. Então, nesse movimento, lá na época do Código de Processo Civil, não foi possível colocar ali, né, a mediação como um pré-requisito. Mas ela está lá, presente. Mas nessa reformulação do CPC em 2015, não, um pouquinho antes, que já se presumia esse novo texto, né, do Código de Processo Civil, já se entabulava muitos advogados dizendo e afirmando que um acordo não valia de nada porque você poderia buscar posteriormente seu direito via judicialização, né? E esse preconceito ele se estende aí até os advogados mais antigos hoje, né? Ou não, tá errado, não foi feito de forma correta. O famoso termo para advogado quando não concorda com algum termo, algo que está expresso, está escrito, né? São cláusulas leoninas, né? Que vem daquela. Então, hoje, como é tratado isso? Na verdade, eu digo até que você usou a palavra preconceito. Eu diria mais, não é nem preconceito apenas, né? Que já seria muito. Mas é preconceito e total desconhecimento. É delicado a gente falar dessas situações, porque pode soar, assim, antipático, mas a gente precisa, o advogado, nossa área, a gente precisa entender que nem sempre a gente sabe tudo. Sim, total. Todos os dias, inclusive. inclusive. Estudar, né? Que a gente precisa estudar todos os dias, que é uma questão de estudo. E que, fatalmente, eu conhecerei mais de uma área do que uma outra pessoa, e outra pessoa conhecerá mais do que eu. Só que a gente precisa ter, primeiro, humildade para reconhecer isso. E segundo, franquear a palavra para os outros, que já é um pressuposto da mediação. Franquear a palavra escuta, a escuta atenta. Então, assim, a gente costuma, no direito, né, você me perguntou, e os advogados mais antigos continuam? A gente tem muita resistência à mediação e à conciliação. Mas eu julgo que essa resistência, ela é fruto
de desconhecimento. As pessoas desconhecem o que é a mediação e a conciliação. Muitos colegas desconhecem. A mediação não é para advogado apenas. O mediador não precisa ser operador do dinheiro. E é bom que não seja predominantemente. É salutar que venham de outras áreas. Porque dentro de uma mesa de mediação, nós não vamos falar em mérito. Aliás, o mediador, ele precisa se afastar da sua formação original quando ele está atuando quanto mediador. Então, eu sou advogada e mediadora de conflitos. Mas quando eu estou mediando um conflito, eu não sou advogada. Apesar de tudo que eu trago da advocacia. E é por isso que é salutar que a gente tenha lá um administrador de empresas, que a gente tenha lá um engenheiro, que a gente tenha um psicólogo, que a gente tenha um terapeuta formado mediador. Porque essas pessoas, apesar de não poderem atuar na mediação com essa sua formação de origem, elas trazem consigo informações que serão importantes ali no desenvolvimento das técnicas. Então, eu vejo que grande parte da resistência dos meios consensuais de resolução de conflito vem por puro desconhecimento mesmo. Mas só para sanar, porque o nosso público aqui normalmente são pessoas envolvidas com direito. Essa mediação, a forma como é proposta aí e seguida hoje nessa atualidade, a resolução desse conflito, como ele se resolve? Mediante um termo, um título extrajudicial, de mediação? Passa um pouquinho para a gente de como nesse modelo de mediação, como que ele é concluído e quais as consequências desse instrumento resolutivo posteriormente em caso de não acometimento e compromisso das partes. Isso. Não cumprimento. Na verdade, então, vamos voltar um pouquinho. Eu sou professora, então eu tenho um pouco dessa coisa. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Primeiro, a gente precisa entender o que é a mediação e a conciliação. Vou ficar nesses dois e na negociação, porque são os meios em que a gente não tem a presença de um terceiro, tá? Então, vou deixar a arbitragem lá. A mediação, a conciliação e a negociação, elas têm algumas diferenças entre si, fazendo já logo um parênteses de que a negociação está presente em todos. Técnicas de negociação. Quando a gente vai falar em mediação, nós estamos falando em conflitos que haja um relacionamento anterior ao conflito. Então, nós estamos falando que vai para uma mesa de mediação ou uma sessão de mediação, aqueles conflitos familiares, que tem relacionamento anterior. Aqueles conflitos empresariais entre sócios, porque tem relacionamento anterior. Aqueles conflitos entre trabalhadores, porque tem relacionamento anterior. Então, são vizinhança, tem relacionamento anterior. Então, aqui nós estamos falando em mediação. É o profissional mediador que vai atuar. Na conciliação, nós estamos falando daqueles conflitos em que não há relacionamento anterior. Uma batida de carro entre desconhecidos, por exemplo. Relação de consumo. Algumas, não todas. Alguma relação de consumo é a primeira e única. Outras, há um relacionamento anterior. As pessoas são tão próximas ao empreendimento, à loja, que conhece família, que conhece tudo. Então, a gente não pode bater o martelo. Sim. Então, a depender. Tem relacionamento anterior? Mediação. Não tem? Conciliação. Já começa daí. E aí, esse profissional é formado diferentemente e tem requisitos diferentes para ser mediador e para ser conciliador. Certo. Né? Então, quando a gente coloca isso, a gente já percebe aqui que a mediação e a conciliação, ela pode ser aplicada em vários ambientes, em várias matérias, né? Quando você pensa na mediação e na conciliação, outra grande necessidade de diferenciação é a mediação e a conciliação extrajudicial, a mediação e a conciliação judicial. A judicial, como o nome já diz, ela acontece no âmbito judiciário. Ingressou-se com um processo, ou o juiz, por força do Código de Processo Civil, já direciona
para a mesa de mediação ou conciliação, a depender do caso, ele verifica, ou mesmo que já tenha acontecido e os envolvidos ali resolvam tentar uma mediação, porque o processo já está se arrastando há 5 anos. E aí conversa com alguém e alguém fala, já tentou mediação? Ah, tentou lá atrás, mas aí chegou lá, falaram assim, tem acordo ou não tem? Os advogados que responderam por nós, ok, mediação aconteceu ali? Não. Não foi mediação, porque os advogados não são protagonistas na mediação e na conciliação. Não devem ser. E aí, vamos tentar de novo? Vamos. Então, no meio do processo ali, tentamos uma mediação, fizemos a mediação. Fizemos a mediação, o que foi construído ali naquele acordo é homologado no processo mesmo. O juiz estava ali, ele vai receber, ótimo. O que foi feito antes, ou seja, fora do judiciário, você também não vai fazer em qualquer lugar. Você vai fazer com um mediador capacitado para isso. Nós temos inúmeras câmaras privadas de mediação no país, né? Escritórios voltados à consensualidade, né? Então, que aí você vai fazer esse acordo ali com profissionais que têm esse conhecimento, e esse acordo, se firmado for, se assim acontecer, vai surgir dali um termo, né? E esse termo vai ser levado à homologação no judiciário. Se já tiver acontecendo um processo lá fora e a gente sanou aqui, leva lá. Ou porque a gente quer uma segurança jurídica, então a gente vai levar para o judiciário homologar. E tem casos até em que as pessoas fazem ali a mediação, o acordo e fica ali. Se não der certo, eu vejo o que eu faço depois. Como se fosse assim, usei da mediação, da conciliação, mas não vou levar adiante. Né, Vanessa? Mas por que as pessoas então buscariam a mediação e a conciliação? Por inúmeros motivos. A gente tem grandes empresários famosos do nosso país, inclusive, que usam da mediação e da conciliação. Por quê? Porque não querem os nomes das suas empresas, dos seus empreendimentos no judiciário. Mas é ruim? É depreciativo estar no judiciário? Não, não é ruim, não é depreciativo. Mas por uma questão de estratégia, por uma questão de marketing, por uma questão de posicionamento da marca, não é o momento do meu nome estar lá. Então, eu vou fazer mediação. Porque a mediação é absolutamente sigilosa. Tudo que é resolvido numa mesa de mediação não pode ser utilizado no processo. Nada do que for dito ali é matéria de prova num processo. Nada, em absoluto. Então, é sigilo total. Famílias de muitas posses no país famosas, de gente famosa, atrizes, atores, grandes empresários, estão nas mesas de mediação hoje, porque querem garantir sigilo. E aí vai procurar quem? Um grande mediador, um grande conciliador, um grande negociador. Então, isso tem acontecido, eu entendo que a gente está caminhando, tem muito a caminhar, mas muito da resistência é por desconhecimento. A gente vem de uma época em que as pessoas acham que a mediação e a conciliação é sentar na mesa lá do juiz, com cada um com um advogado do lado, e os advogados, ou melhor, o juiz perguntar: doutor, tem acordo? Não é para o doutor que ele tem que perguntar se tem acordo. Não é. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que quando nós começamos com as mediações e as conciliações no país, os juízes faziam mediação e conciliação. Sim. Hoje não fazem mais. Eles próprios identificam que não têm essa habilidade. Nem todos. Há muitos que fazem o curso. Curso de mediação e conciliação, e daí ele se torna capacitado para usar ali das técnicas de alguma forma. Mas hoje tem mediador e conciliador dentro da sala para fazer. Não é o juiz quem vai fazer a mediação e a conciliação. Então, a gente precisa desmistificar um pouco e separar o joio do trigo, né? A mediação e a conciliação não é a pergunta tem acordo. Não é o que você vai deixar e o que eu vou deixar de lado do meu interesse e você do seu para a gente fechar um acordo. Não é cada um cede um pouco. Não é vale mais um bom acordo do que uma boa demanda. Não é nada disso a mediação e a conciliação. Enquanto na justiça nós temos ganha, perde, ou ganha um pouco e perde um pouco, quando a gente está na parcialidade,
Sim. né? Quando a nossa demanda é parcialmente procedente, quer dizer que você ganhou um pouquinho, mas eu também, enfim. Enquanto na justiça comum é tudo ou nada, na mediação é ganha-ganha. As pessoas saem da mesa de conciliação e de mediação certas de que ganharam. Todos os envolvidos. E mais, eles próprios construíram a solução, não foi o mediador. O mediador não tem que construir nada, ele não tem que falar de direito na mediação. Não se fala de direito em mesa de mediação. Mas a posteriori dessa mediação, não tem que se constituir algum termo que seja especificamente é, que tem específico e que tenha viabilidade jurídica posteriormente? Sim, mas aí sim é feito tudo. O curso de capacitação de mediadores e conciliadores auxilia nesse aspecto, né? E depois, quando você vai para homologação, a depender do caso, vai precisar passar pelo promotor de justiça, tudo normal. Sim. Tudo normal. O que muda ali é como o mediador faz, o bom mediador faz, para que os próprios mediandos encontrem a solução do conflito, que é essa a sacada. Então, algo que é construído por você, algo que é feito por você, é muito mais caro para você. A efetividade de um acordo que nasceu da sua ideia, do seu desejo, é muito maior do que se você falar para vir de cima para baixo. É, eu falo com certa propriedade porque eu vejo que a tendência é, da mediação ela é muito mais latente em juízes do trabalho do que nos juízes federais e estaduais. Com É, propriedade, porque nós temos aqui, por exemplo, na comarca que nós estamos, grandes juízes aí que eu, sem pudor nenhum, citando o doutor Clóvis, doutor Antônio, né, que nós acompanhamos aí a atuação deles aqui na vara do trabalho da nossa comarca, que são latentes nessa questão negocial. E tem um desempenho, não só, como a doutora muito bem mencionou, voltados a um acordo e simplesmente por conta disso, mas pelo livre convencimento argumentativo, e já entra um pouco na parte negocial, das partes o que está acontecendo, esclarecimento dos fatos. E quando você fala de direito do trabalho, entra uma dificuldade um pouquinho mais além do que a doutora presumiu aí de conflitos corporativos e pessoas um pouco mais abastadas, né, financeiramente, que o trabalhador normalmente tem uma dificuldade de entendimento do direito dele ali. Então, o juiz acaba sugerindo alguma situação. aí ele já não atua como mediador. Exatamente. Porém, há essa necessidade dele sugestionar ou sugerir, porque o trabalhador não tem essa capacidade de entendimento Uhum. que ele possa construir o próprio, o próprio interesse Uhum. nesse acordo. Diante dessa situação ainda, a doutora ainda acha que há uma evolução nessa aplicabilidade para o direito do trabalho, ou realmente há uma dificuldade de atingir essa questão do direito do trabalho, né, na seara trabalhista, Uhum. e que isso realmente traria para conflitos exclusivamente corporativos. Porque nós temos quase o mesmo perfil de mediação ou gestão desses conflitos também no direito do consumidor, onde você tem ali um consumidor que às vezes não tem entendimento do que ele quer ali, do que precisa, e ele acaba agindo por situação, por já existir a possibilidade do direito dele latente. Então, aí assim, no direito do trabalho, a gente precisa dizer o seguinte: os juízes, quando eles estão fazendo isso, dizendo das situações, olha, explicando ali um pouco do direito, né, deixando claro, ele não está mediando. Esse é um primeiro ponto, tá? Porque o mediador, ele não faz isso. O mediador não fala de direito. Essa é a primeira questão que a gente precisa deixar claro, tá? A gente pode chamar de mediação,
se chamava de conciliação, mas não é, tá? A mediação é outra coisa. A mediação é um mediador capacitado para tal, que não vai falar de direito. Ele vai ali fazer com que as pessoas consigam elas próprias chegarem a uma solução do seu conflito. Se for para falar de direito, vai para o judiciário. É outra coisa. Aí tem aquele juiz que, na hora de falar, tentar mostrar a viabilidade de um acordo, aí é acordo mesmo, não é mediação, tá? Então, isso é um ponto. Dentro da Justiça do Trabalho, lá dentro, podem fazer mediação, não o juiz tentando fazer um acordo, que é também próprio do juiz, da atividade dele. Os profissionais, os servidores da Justiça do Trabalho. Hoje, não se forma mediador trabalhista para atuar dentro do direito do trabalho, nas varas trabalhistas, na Justiça do Trabalho, quem já não estiver lá, tá? Essa é uma peculiaridade. E aí, o que a gente tem visto de direito do trabalho com mediadores que não estão lá, que não fazem parte, não é um servidor? Tenho muitos colegas mediadores, eu mesma já fiz algumas mediações, mas é algo bem posterior. Ou algo que está acontecendo lá e a gente vai fazer uma conversa aqui. É uma outra situação, que depois vai ser levado para mediar lá. Um exemplo. Sim. Um mediador, uma senhora que trabalhou por 40 anos dentro de uma empresa, iniciou o seu trabalho lá como auxiliar de limpeza, né? E durante anos se envolveu com aquela empresa e foi assumindo cargos diferentes, foi aprendendo também, né? Sim. E foi galgando seu espaço e foi crescendo junto com a empresa. E aí chegou até a alçar um espaço de gestão, de direção. Só que num dado momento, por uma questão de sucessão, a empresa mudou de mãos. E essa senhora, ela trabalhou junto com sócios fundadores. Aí, nesse momento de sucessão, novo olhar, nova perspectiva, reenquadramento, mudança de cultura, tudo. Essa senhora, pela idade também, aceitou um acordo ali para deixar a empresa. Até então, tudo bem. Fizeram a rescisão, bonitinho, certinho. Passado algum tempo, surpreenderam-se com uma ação trabalhista dela. E tudo bem. Uma ação trabalhista grande, bem grande. Ela acompanhou todos os sócios fundadores em cada detalhe daquela empresa. Então, ela se envolvia bastante. Então, ela tinha bastante coisa para dizer naquela ação. E aí? Que numa mediação, que não foi feita lá dentro, não é aquela mediação do servidor, não, né? Talvez a gente pode até falar que foi mais próximo de uma negociação. O processo já estava lá, já tinha dado a entrada lá. Usando as técnicas de mediação, o que foi que a gente descobriu? Porque uma coisa é o pedido, uma coisa é o interesse latente. Estou pedindo 1 milhão de indenização. Esse é o pedido. Que o juiz está preso nele. A gente não. Mediador não. O juiz está preso nele. Esse é o pedido. O que a gente fala de pedido aparente. O que está na ponta do iceberg. Quando a gente estuda a teoria do conflito, a gente vê que o conflito ele não é o que está ali. Visível. Exatamente. Tem uma base enorme lá embaixo que não foi tratada. E aí, usando as técnicas, a gente descobriu que, na verdade, não foi o que ela ganhou no acordo, não foi o que aconteceu, de que tinham combinado. Quer dizer, ela não concordou, não estava certa, não estava feliz, não foi pago tudo que ela tinha direito, estava tudo bonitinho. Por que essa ação aconteceu? É porque, na verdade, no desligamento, ela foi tratada como qualquer funcionário. Aquele que entrou 1 semana atrás. Vai lá no departamento, lá no RH, agora dão vários nomes. Como também dão para os funcionários, né? Como se chamar de trabalhador fosse ruim ou empregado fosse ruim. É colaborador, é não sei o quê. É. Tudo bem,
Nada contra, mas não precisa, porque nós somos empregados, porque a CLT nos denomina assim, ou trabalhadores. Pronto. Enfim, e aí deram um nome lá e ela foi no departamento X lá, que antigamente era departamento pessoal, né? E foi, e chegou lá, recebeu a carteira, tchau. Aquilo foi uma afronta para ela. Aquilo foi uma afronta. Porque ela ajudou a construir a empresa, na concepção dela, e pelo que a gente viu, foi mesmo. Ela era uma pessoa importantíssima para os fundadores, que estavam afastados da gestão. Quando a gente descobre isso, a gente percebe que o interesse que ela tinha não era o valor da ação, era reconhecimento por tudo. Ela não esperava um até logo. Ela esperava que algo fosse feito. Afinal, ela era uma das mais antigas, quase o mesmo tempo de existência da empresa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ela desistiu do processo. Desistiu, Vanessa? Desistiu. E por que ela desistiu do processo? Porque, ao entender isso, os sucessores fizeram o que ela tanto queria. O reconhecimento, a homenagem. Antes da despedida, antes dela ser, né, chamaram numa ocasião lá que fizeram um final de ano, fulana que foi, nossa, não sei o quê, deram o nome dela a uma ala. Resolvido o problema. Resolvido o conflito. Então, a mediação não é sobre direito apenas. A mediação é sobre conflito, comunicação e relação. O direito foi quem estruturou isso aqui pra gente. Mas a mediação é muito mais ampla. E por que os grandes escritórios têm setor de mediação dentro? Tem setor de conciliação, de consensual dentro? Porque se ele tem um profissional com esse olhar lá dentro, ele ganha os honorários dele antes da briga. Concordo. E mais, o cliente sai dali não falando, vai lá que ele é um bom brigador, não perde nada. Ah, mas quanto tempo levou o seu... Ele não perde nada, mas... Ah, mas ele demora, mas ele não perde. Ó, demora, mas ele não perde. Vai lá, ele resolve. Em quanto tempo? 1 mês. Tive uma experiência, assim, não vai fazer muito tempo, na Justiça do Trabalho, onde a empregada me procurou durante muito tempo para tentar resolver as condições de trabalho que ela, infelizmente, estava vivenciando. Tendo em vista a questão que ela estava vivenciando, estava latente que a empregadora estava a todo custo tentando aplicar uma justa causa nela. Uhum. Eu acho que foi a primeira situação que acabei me envolvendo em uma situação bem similar fora do judiciário. E foi fora mesmo, só usamos o judiciário para homologação. Uhum. Que deve ter sido exatamente esse caso que foi realizado. Como foi feito isso? De fato, a ex-empregadora aplicou uma justa causa, totalmente sem base legal. Aliás, absurdamente sem base legal, com dupla capitulação, inércia no tempo da imediatidade que tinha que ter dado a justa causa, né? Foi uma situação 2, 3 dias depois, né? Então, totalmente irregular do ponto de vista jurídico. Somente consegui evoluir essa negociação porque o advogado da contraparte tinha um bom relacionamento comigo, o que não deve acontecer. Por falta de preparo com outros profissionais, nós temos a tendência de assumir o protagonismo para, vamos dizer assim, massagear o ego profissional aí, né? Então, nesse momento, falei, olha, ela veio até o escritório um dia que ela foi mandada embora, estava chorando mesmo, assim, como se tivesse, né, acabado o mundo dela. Calma, isso dá para fazer uma reversibilidade. Só que assim, naqueles termos que a doutora mesmo apontou agora há pouco. Vai demorar, não é um processo assim, tal. Pode ser que você venha receber, só que demora. Ainda há a questão de ser um pequeno empregador, né? De não achar nada para você executar, né?
Então vamos partir para essa situação. Entrei em contato com o advogado da contraparte, falei, olha, ela não quer conversar, infelizmente, não vai ter como ela falar com a empregadora. Eu sei como está a relação das duas. Vamos tentar conduzir? Vamos. Não abrimos concessões. Por quê? Porque ela só queria a dispensa dela convencional, para que ela pudesse receber o seguro, para que ela pudesse receber toda a situação. Então fizemos ali uma composição para reversibilidade da justa causa, pagamento das verbas rescisórias e a cliente saiu feliz com a situação. Claro que não, porque ficou receosa com aquela situação da dispensa, algum tipo de perseguição profissional, mas ficou constando ali no termo até uma questão assim, né, onde não poderiam as partes veicular o que foi ajustado. Tivemos a questão de homologação na Justiça do Trabalho e tudo ok. Foi a situação mais próxima que eu vivi, porém, a cliente agradeceu muito, teve a questão dela se predispor até em falar com a irmã que vivenciou quase a mesma coisa, gerou outra cliente, né? Mas ficou naquela situação de que, olha, realmente esse advogado aqui resolve. Não foi uma situação, olha, né? Você prestou o serviço, porque muitas vezes o cliente, por não participar do mundo jurídico, ele entende assim, o advogado entrou com o processo e eu agora tenho que esperar, não tem jeito, né? E há necessidades que são momentâneas. Não há uma necessidade que. Eu utilizo o termo seguinte, doutora. Infelizmente, o advogado. Custei a entender isso, mas depois entendi. Quando entendi, tornei a minha profissão e a minha atuação mais leve. Infelizmente, nós, advogados, nós estamos vinculados, não sempre, mas em 80% dos casos, nos resultados que nós trazemos. E os resultados não são só financeiros, né? O advogado, não, entra com esse advogado aqui que contra essa empresa que ele ganha 1 milhão, né? É assim. Mas não, está o resultado ventilado ao tempo de processo, ao que essa pessoa tem necessidade. Eu tive muito essa experiência no direito previdenciário, o qual o meu escritório atua ainda, de forma mais tranquila, né, por indicações diretas, né, de clientes. E nós vemos isso, o cliente previdenciário, se a composição fosse feita de forma mais preventiva, mais manifestativa pela própria Procuradoria-Geral ali do Instituto Nacional, do INSS, não teríamos esse acúmulo de processos lá, por exemplo. Sim. Porque há acordos que são feitos pós-perícia. Né? Normalmente é isso. Mas é uma proposta, né? Não há. Antigamente, até antes do evento do Covid, né? Nós nos deslocávamos com certa frequência para esses acordos diante do INSS. Isso foi suprimido após o Covid. Você dificilmente tem uma mesa de negociação com o INSS. E eu tive a felicidade de participar de algumas, onde o próprio procurador ali do INSS, ele se predispunha a mudar os termos do acordo naquele momento. Isso era muito bom, até para o advogado previdenciário mesmo. Hoje, exauriu-se isso da Justiça Federal, por exemplo, já outra seara, né, mencionando aí, que exauriu-se isso. E com todo respeito aí aos procuradores do INSS, mas eles têm uma formação muito boa. E deveria ser aproveitado até por nosso benefício, porque o acúmulo de pedidos do INSS e ações, como nós temos a notícia aí diariamente na mídia, traz um risco também para a saúde dos nossos tributos e impostos, porque nós vemos um descontrole financeiro da própria União, Estado também. Mas nós vemos um descontrole disso a ponto de projetar que talvez esses benefícios não sejam devidamente analisados para ganho de tempo da União. Diante disso, há dentro do curso da doutora aí, dentro da formação, a busca de servidores para essas formações, ou somente hoje nós trataríamos isso no âmbito privativo? Não, tem. Inclusive, eles se organizam. A gente recebe contato
do próprio, dependendo do próprio tribunal, da própria área, para dizer, olha, a gente queria fazer o curso para os nossos servidores, um grupo de X, de Y Legal. pessoas. Eles fazem muito, porque na verdade a ideia é essa mesmo. Reduzir o passivo ali do tribunal, né? Se a gente for olhar, se nós formos olharmos ali, nós olharmos para a dinâmica dos tribunais, eles querem reduzir O máximo que volume, puderem. certo? Embora nós saibamos que não é essa a origem, a ideia, a essência da mediação, da conciliação, mas ela atua nesse sentido, ela ajuda muito. Então, quando a gente vê esses tribunais, a gente recebe várias mensagens, né? Procura para formar essas pessoas e tivemos vários alunos, né? Que eles vão aplicar, eles aplicam, depois a gente recebe os feedbacks, tem até alguns lá no nosso site, eles relatam ali como mudou a vida deles o curso, até no modo de entender como tratar as pessoas que estão ali, que vêm em busca, né? A população, quando chega, se a gente estiver falando de um servidor que está ali à frente. Porque aí nós estamos falando daquela composição judicial, né? Sim. Somente esse ponto, né? Sim, mas quando ele faz o curso, ele adquire tantas habilidades que ele muda a perspectiva dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente recebe feedbacks de que funcionou ali dentro, ele consegue fazer com que esses processos sejam finalizados de outra forma, ou até evita isso, mas também como o tratamento entre eles e com o público. A gente tem muito sobre isso. Nós tivemos a procura de um tribunal, foi muito interessante isso, em que a responsável, né, a pessoa responsável ali, dizer, olha, a gente precisa fazer o curso porque nós estamos tendo problema de relacionamento entre os servidores. Caramba. Entre os servidores. E não foi aqui do estado de São Paulo. Então, a gente queria fazer o curso, eu queria aplicar o curso, que vocês nos dessem o curso para os nossos servidores, para melhorar a comunicação entre eles, o clima entre eles, para que a gente possa trabalhar. Então, a abrangência dessas técnicas ela é maior. E sim, nós temos pessoas do âmbito público, privado, que trabalham com o direito, mas que não, né? Falando, já que o doutor mencionou de consumidor, nós tivemos um aluno que ele era responsável, o gestor maior ali, da parte de atendimento ao cliente de um grande pool aqui dessas lojas de magazine e tal. Ele era a pessoa do atendimento, né? Ele era o chefe, como o povo, né? Eu não chamo muito assim, porque chefe parece... Mas, enfim, ele era o líder ali de toda essa estrutura, que pega o país todo. Ele fez o curso conosco. Ele fez o curso conosco, por que ele fez esse curso? Porque ele precisava implementar para a equipe dele um atendimento de maior qualidade. Ele queria colocar uma cultura dentro dessas lojas de magazine, que não é uma só. Ele era o líder do atendimento de um empresário, né? De uma empresa que era composta por várias marcas ali. Sim, conglomerado. Um conglomerado, exatamente. E aí ele queria fazer isso. Então, assim, foi até interessante porque o curso é composto pela parte teórica, né? Mas também pela parte prática, que os alunos têm de ir a campo mesmo. E ele disse assim, olha, eu nem vou fazer a parte teórica, porque eu não vou atuar como mediador, como conciliador. Eu quero para adquirir as habilidades que vocês têm nesse curso, porque é isso que eu vou passar. Eu vou replicar aqui. E aí a gente teve depoimento dele dizendo que mudou completamente o atendimento. Completamente. Então, assim, a gente tem procura das mais diversas, desde servidores públicos, a pessoas que trabalham no âmbito privado, a grandes corporações, a pessoas que trabalham em cartório. Hoje mesmo, antes de estar aqui, eu olhei
um e-mail, me foi encaminhado um e-mail, porque justamente a pessoa queria saber quando a gente teria a próxima turma, e era de um cartório, era o responsável por um cartório, e ele queria fazer o curso, né, para aplicar o curso para todos os funcionários dele dentro do cartório. Tem um tabelião que, inclusive, tá me devendo aí algumas gravações do Dr. Breno Dores, ali de General Salgado. Fez algumas gravações aqui comigo, meu copiloto aqui no Papo de Advogado, e que ele menciona muito isso. Ele é professor de oratória hoje, né? Professor, inclusive, de Direito Empresarial ali na região de Jales, ali, Fernandópolis. E ele sempre faz essa ressalva de que a mediação é o caminho correto para se ter esse êxito. E o uso da oratória que ele pratica ali dentro da mediação, muitas vezes dentro do próprio cartório, que é possível hoje por conta das regularizações processuais que ocorreram no Código Civil, Código de Processo Civil, de homologação de inventário extrajudicial, né? Também a questão de divórcio, que poderá ser, que tem aí a autorização para essa homologação extrajudicial. E tendo isso como tendência, essa formação do servidor, doutora, imagina que futuramente, em não muito breve, será exigida nos concursos também? Olha, eu não sei se vai ser uma exigência, mas vai ser um requisito de pontuação, provavelmente. Bacana. Por quê? Porque eles procuram, inclusive, quando eles nos procuram para fazer essas cotações e para verificar isso, é o próprio tribunal, é o próprio serviço público que vai fazer isso para eles. Se eles têm ali dentro uma escola de formação, eles fazem com eles mesmos, mas senão eles podem fazer essa procura, né? E aqui no estado de São Paulo mesmo, servidores do Tribunal de Justiça têm desconto, gratuidade, eu não sei muito bem como funciona, quando vão fazer isso oferecidos por eles mesmos. Fazem para eles mesmos. Sim, sim. Por quê? Porque hoje é uma necessidade. A gente vive num momento, eu acredito muito nessa mudança, né? A gente estava falando há pouco de soft skills, hard skills, né? Eu considero hoje a comunicação, uma boa comunicação, um bom conhecimento, um bom domínio de estratégia, de negociação, não como soft skills mais. Isso não é soft, isso é hard. E aí, isso vai ser cobrado cada vez mais, não como soft. Não faz parte da sua técnica para estar aqui com a gente. É preciso ser alguém que consiga relacionar-se. Não é mais soft skills, não. É necessário como hard skills mesmo. Então, eu acredito muito nisso. E provavelmente nós teremos. Tanto é verdade que quando você vai, os estudantes aí que têm sonho de magistratura e promotoria e outros concursos, pontua quem é mediador e conciliador. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. Conta lá com o tempo de experiência. Por quê? Eles querem isso. Sim. Você, enquanto juiz, nós já dissemos aqui, não vai funcionar como mediador. Mas o que você vai aprender lá na sua trajetória como mediador vai fazer das suas audiências algo muito diferente. Nós temos também no nosso corpo docente o Dr. Ricardo Pereira Júnior. O Dr. Ricardo Pereira Júnior, ele é desembargador também agora, mas quando ele iniciou conosco ainda não. E ele sempre conta essa história nas aulas. Ele fala que os colegas dele é outro. A gente brinca que nós somos os convertidos na mediação, né? E aí ele fala assim que os colegas falavam assim: pô, Ricardo, mas você não erra? Não tem nada seu lá no tribunal para corrigir? Os amigos dele, desembargadores, né? Falam: pô, não tem nada, não chega nada teu. Por que não chegava nada dele? Ele conta, por isso eu tô contando, tá, doutor Ricardo? Se o senhor estiver me assistindo depois aí. Ele conta na aula. Porque ele já usava a mediação. Ele já via ali. Aqui é um mediador que vai resolver. E ele tinha junto dele mediadores excelentes, trabalhando ali na vara com ele.
E ele falava, esse aqui é para isso. Então, esse mediador. Então, ele já sabia. Então, depois, por que que alguém ia reformar alguma coisa dele? Quem que ia pedir para reformar depois? Que ia chegar de recurso lá? Por isso, os amigos brincavam. Poxa vida, mas não tem nada seu lá pra gente ver. Você não erra? Brincava com eles, né? Ninguém reclama das suas decisões. Mas as decisões não eram dele. Então, eram das próprias pessoas envolvidas. Então, ele conta isso e quando ele conta, os olhos brilham. Por quê? Sim. Ele vê a efetividade do judiciário acontecendo aí. E isso não desmerece a atuação dele. Não De forma desmerece a alguma. atuação do Eu profissional. acho que até enaltece, né? Nesse Enaltece. caso do juiz se importar com essa conclusão, né? Exatamente. Porque hoje o que você mais vê, eu que estou no litígio aí em volume até, é a questão do juiz não dar a devida atenção à causa. Ah, é isso, o julgamento sai, faz o trâmite processual adequado, o julgamento sai em 2 dias, ou demora o julgamento, mas você já sabe o padrão da sentença, né? É difícil isso. E eu vou dizer mais, talvez essa postura de mediador, ela trouxesse vários benefícios, Sim. a ponto de, vou citar um caso aqui, essas ações que envolvem as fraudes do INSS. Antes delas serem ventiladas no sistema aí, eu já trabalhava elas no meu escritório há mais de 2 anos. Se o juiz tivesse a visão da mediação, ele iria entender, ou eles iriam entender, se comunicar aí entre o tribunal principalmente, que isso estava sendo recorrente. E quando você faz a mediação, você se importa com cada demanda ali, ou pelo menos a resolução e a efetividade, você começa a identificar padrões na área, por exemplo, do consumo, essa aí, que já poderiam há 2 anos atrás serem identificados para que essa fraude já tivesse sido ventilada. E não ao ponto de deixar que chegasse ao ponto, ou seja, há 4 anos depois que isso começou a ocorrer, né? Eu concordo que a mediação ela traz uma humanização, né, para essa situação. E também há uma maior, vamos dizer assim, fiscalização do judiciário, para que o judiciário entenda e comece a analisar os gatilhos sociais que geram as demandas de fato. Tá? Hoje em dia, por exemplo, minhas demandas aí é o mesmo tema que eu trato desde 2016. Se os juízes estivessem tratando isso com mais atenção, tá? Que zelo, o processo traz o zelo, mas com maior atenção social, talvez eu não estaria entrando contra a mesma empresa que eu entro com ações há 10 anos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, o uso disso para um nível de ferramenta social a favor do judiciário, pela discussão que a gente teve aqui, é latente disso, né? É latente. Se a gente for pegar as grandes tragédias, aí a gente pode falar daquelas questões envolvendo a TAM, por exemplo, foram resolvidas em grande parte em mediação, pelo mediador que eu mencionei lá. Caramba. A gente conversou. Bacana. Se a gente pegar, salvo engano, tô tendo mais cautela para dizer, para não errar, mas se eu tiver errado, o Dr. Newton me corrija depois, mas a questão de Brumadinho, né, das barragens de Brumadinho, por exemplo, nós tivemos uma atuação forte das mediações, e aí quem trouxe isso foi o desembargador Newton. O Dr. Newton, ele também faz parte lá do nosso corpo docente, e ele fala sobre isso, da importância disso para aquelas famílias. Não são processos que não vão resolver, né? Se for depender do judiciário, você vai morrer sem a sua casa mais, porque... Exatamente. É muito sobre isso. A gente não está aqui para falar que o judiciário vai perder o valor. Não, de forma alguma. O judiciário é extremamente importante, será sempre. Só que aí nós colocamos, doutor, aquele empecilho que os próprios servidores mencionam, né? A falta de pessoal para que isso seja realizado. Sim, e estrutura mesmo, né? Não só humana, mas ali. Então, assim, quando a gente fala que o judiciário ele tem um lugar dele garantido e certo e necessário e fundamental, ponto. Advogado também.
A Doutor, eu gente tenho. precisa entender isso. O advogado não vai deixar de existir porque as mediações estão crescendo, as conciliações estão crescendo. As pessoas temem perder mercado. Não Não, tem perder eu mercado. não acho. Eu vou um passo além. Eu comparo muito, é, claro que de forma retrógrada, o judiciário brasileiro com o judiciário americano. Tá? O judiciário americano está anos-luz à nossa frente, Uhum. em todos os quesitos. Ah, poderia, sugestionando aqui, já está divagando pelo nosso assunto, ocorrer o seguinte: olha, há uma mediação X, e essa mediação X tornou-se padronizada pela repetição daquela outra contraparte, o chamado hoje litigante costumaz, né? Uhum. Então, aquela parte ali, isso já entrando, ou direito de consumo, ou trabalho, enfim, o padrão de acordo é esse. O acordo é esse aqui, ofertado, que isso assemelha muito no direito americano nas ações coletivas, que eles utilizam lá o termo, né? Ações coletivas, que Isso. inclusive é de titularidade, mesmo com mediação, de titularidade dos escritórios que a desenvolvem. Uhum. Sendo necessário outro escritório que tem uma demanda específica daquele caso, se habilitar com um parceiro daquele escritório para que ocorra a mediação naqueles termos. Uhum. Então vamos lá. Fizemos uma mediação exatamente nesse padrão, no caso Brumadinho, né? Usando de exemplo. Quem não quis, se a empresa não quiser essa negociação, essa mediação, ou o autor não quiser essa mediação, entende-se que haverá algum tipo de penalidade. Uhum. Lá nos Estados Unidos é porque o processo judicial é caro, é custoso. Então, por exemplo, Também é, né? mas é até absurdamente Aqui diferente também lá. é. É que lá o advogado é mais valorizado para essa questão. Então, o Uhum. processo torna-se caro. É. Tá? Aqui você tem ainda a prática de êxito, essas questões, e aí você tem uma limitação de que a empresa e a visão do próprio advogado corporativo que fala, não, para que você vai usar esse valor agora? Usa para fluxo de caixa, quando tiver que pagar, você paga, Ah, sim. né? Essa visão que nós temos hoje. Então, a doutora entende que o judiciário ele poderia começar a se movimentar até por conta da recente aí, ou vamos dizer, latente reforma do Código Civil agora, né? Uhum. Que está aí na mesa para validar. Mas entende que essa necessidade de modernização extrajudicial ela pode ocorrer, ou a doutora vê realmente uma resistência do judiciário hoje, em termos gerais, não de servidores, que nós já falamos, que isso poderia ter uma resistência por parte de outros integrantes do judiciário. Eu já recebi que o Dr. Emerson Sumariva, foi no primeiro episódio, se não me engano, e ele mencionou a importância da defesa da sustentação oral em segundo grau. Mas aí a gente já entra numa questão negocial, que ele também mencionou que é possível um acordo ou uma mediação em segundo grau Sim, nesse momento, né? é Onde as partes possível. já estão ali, uma está perdendo em termos, né? Outra já Uhum. ganhou, e mesmo assim uma É composição possível. daquela forma. Uhum. Entende que o judiciário poderia estar melhorando ou caminhando para isso e quais as ferramentas hoje, quais os próximos passos do judiciário para que isso ocorra? A doutora acha que eh, tem a necessidade de um passo legal ou um passo comportamental? O jurisdicional pode ser abrir brecha para essa situação. Eu acho que é possível, seria de bom grado, inclusive, que a gente tivesse esse avanço. Eu acho fundamental. Você perguntou se haveria algum tipo de resistência de outras figuras aqui do do ambiente judiciário, ou judicial, melhor dizendo. Eu acho que hoje a maior resistência ainda está na advocacia, por incrível que pareça, tá? Pelo que eu vejo, existem juízes que têm alguma resistência? Até tem. Mas hoje eu percebo que eles próprios estão vislumbrando ali os benefícios mais fortemente do que os advogados. Porque os advogados, nossos colegas, muitas vezes ficam limitados à questão dos honorários.
Os honorários não serão prejudicados. É só saber trabalhar com essa outra dimensão. Só isso. Agora, os juízes já não. Eles veem ali a situação acontecendo, porque o juiz vai até uma parte. A lei alcança até um ponto, pois ela não consegue mais. Então, dentro do judiciário, eu vejo que tem sido menor mesmo a resistência. Tanto é que eu mencionei aqui pelo menos 3 professores da minha escola, que são magistrados, e que eu brinquei aqui com você, que são picados pelo bichinho aí a gente brinca que é picado pelo bichinho da mediação, mas ainda tem mais um, que está lá também conosco, que também é um super defensor, que é o doutor Alessandro, e assim, então eu vejo que dentre eles ali, Ministério Público também, já é mais tranquilo. Agora, nós precisamos melhorar isso aqui, na advocacia. Essa cultura no âmbito privado, a doutora diz. A advocacia, ela precisa conhecer um pouquinho mais da mediação, o que é a mediação propriamente dita, o que são os MASCs de um modo geral, né? Para entender que eles não vão perder espaço, que isso é um upgrade da advocacia. Eu falo assim, para mim a advocacia 5.0 é a advocacia que está atrelada à inteligência artificial, às tecnologias, a tudo que a gente precisa aprender, mas também relacional. Mas também que use a comunicação como estratégia. Então, esse professor que eu falei, o Dr. Jorge, ele não apenas é professor lá da escola, como ele é um grande entusiasta da mediação, né? E foi por conta muito dele que eu fiquei mais envolvida. E é um amigo também. E daí ele brinca assim comigo. Ele fala assim, Vanessa, cara, você realmente gosta da mediação, porque falar de mediação, sendo professor de direito tributário, e convencer, porque às vezes ele pergunta, quando ele chega na aula, ele pergunta aos alunos, o que você faz, né? Como você descobriu o curso, enfim, alguma coisa ele pergunta. Daí foi por causa da professora Vanessa, na sala de aula ela fala não sei o quê. Aí ele fala assim, cara, você realmente gosta. É porque você não espera isso de uma área tributária onde você já vai para o litígio e o fisco não é muito aberto à Não. negociação, salvo agora com a homologação recente da transação tributária, né? Que já está caminhando, né? Hoje eu tive uma reunião com o doutor... Vamos já gravar, porque se a gente vai conversar aqui, é coisa para... já é matéria para gravação, né? A doutora estava falando aí, doutor Jorge... O doutor Jorge Tosta, quando ele vai falar com os alunos em aula, ele diz assim, como descobrir o curso, né? O que aconteceu que veio parar aqui na mediação, entender um pouco de mediação e conciliação. Ele diz assim, porque a professora Vanessa falou em aula, e aí ele brinca assim, nossa, Vanessa, você realmente gosta da mediação, acredita mesmo, porque professor de direito tributário, falar de mediação e conseguir trazer aluno para dentro da mediação e da conciliação. Mas é porque esse é o caminho. Devagarinho, todas as áreas do direito vão chegar a um momento que, né, chegará um momento que vai perceber, não, vão perceber, a gente precisa consensualizar isso. Não dá para ficar. A gente não tem estrutura mais enquanto sistema judiciário abarrotado. Se a gente for pensar o tempo que a gente está demorando para assimilar tudo isso, falamos de Harvard aqui, lá em 76, Frank Sanders já falava do sistema multiportas. E tem gente que não sabe o que é isso ainda, né? Pensadores do direito, colegas que atuam na área e que não sabem ainda o que é o sistema multiportas. Então, a gente vê que precisa continuar falando. Então, quando ele brinca comigo, ele fala, você tá difundindo bem, tá falando bem sobre isso, tá trazendo mais, tá picando mais gente. A gente brinca, né, que tomou uma picadinha lá do bichinho da mediação e da conciliação. É muito nesse sentido. É de fazer com que as pessoas saibam um pouco mais, né, entendam um pouco mais do que é a mediação e conciliação, que não tem acordo. Isso para um mediador formado e capacitado é uma ofensa, tristeza. Né? Uma ofensa. Né? É uma tristeza profunda quando você escuta alguém falar assim, não, eu fui lá.
Cheguei lá e falar, tem acordo? É triste para não usar outra palavra. Então, estamos caminhando, né? Hoje na Promediares aí, pessoal, sigam aí o Instagram da Promediares. Lá tem muita matéria, pelo que eu vi, muito post, muita informação que vocês podem retirar de lá. É, Qual o tempo de formação hoje de um curso da Promediares ou a níveis desses cursos? Olha, a primeira grande informação que eu acho que é muito importante é que para que você seja um mediador e um conciliador judicial, porque você pode optar por ser extrajudicial, não fazer parte da base de mediadores judiciais. Mas se você quiser ser mediador judicial e extrajudicial, você precisa se capacitar numa escola habilitada pelo Tribunal de Justiça. A habilitação do Tribunal de Justiça funciona como uma autorização do MEC para um curso de graduação, por exemplo, né? Então, é o nosso MEC. Então, você precisa estar numa escola que tem essa habilitação. A Promediares é habilitada. É uma habilitação que demanda bastante, tal como uma graduação mesmo, né? Então, a gente passa por tudo que, desde projeto pedagógico, quem são os professores, currículo desses professores, enfim, é bem detalhado, bem rígido e até, assim, bem frequente essa verificação, né? Então, a nossa escola, ela é uma escola habilitada pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Existem escolas em outros estados, mas aí deverão ser habilitadas pelos estados aos Correspondentes. correspondentes, exatamente. Tudo isso seguindo regras do Conselho Nacional de Justiça, né? Legal. Então, essa é a primeira grande informação. Daí, quando você vai fazer o curso, você precisa ter alguns requisitos se você quiser ser mediador. Se você quiser ser mediador, você precisa pelo menos ter 2 anos de graduação em qualquer área. Lembrando, não é só do direito. Você pode ser formado em engenheiro químico e querer ser mediador, não há problema. Só que precisa ter 2 anos de formatura, né? Para que você possa iniciar, inclusive, o curso. Para ser conciliador, você precisa estar matriculado no 5º semestre ou 3º ano de qualquer curso também, não apenas direito. Então, esses são os requisitos de ser maior de idade, enfim, né? Mas principalmente aí esses requisitos. E aí você inicia os seus estudos. Na nossa escola, a parte teórica tem aproximadamente 2 meses e meio. Né? Nós temos aula uma vez por semana, são aulas síncronas, ou seja, o professor está ao mesmo instante em que você ali, não são aulas gravadas. Você conversa com o professor no mesmo momento, na mesma hora. E depois de feita essa parte teórica, que tem ali os requisitos para cumprir, para aprovação, aí você está habilitado para os estágios. Você tem que cumprir 60 horas de estágio, 60 horas relógio. Então, precisará fazer mediação, conciliação, 60 horas nos locais que são permitidos, normalmente juizado, Sejusques, né? Alguma coisa em juizado também, enfim, nós temos todas as orientações depois. Então, depende muito o tempo de formação da dedicação e da disponibilidade daquele aluno, porque ele vai precisar, de acordo com a disponibilidade do Sejusc local ou de outra cidade, porque tem alguns casos em que são feitos online, não tem problema, as sessões são online Sim. na maior parte das vezes. E ele termina. Então, a gente já viu alunos terminarem em 6 meses, tudo, menos, um pouquinho menos, mais. O que não pode é ultrapassar um tempo limite que o próprio CNJ impõe. Porque tudo dentro de um curso desse é monitorado pelo CNJ, se você estiver dentro de uma escola habilitada, Sim. né? Isso para ser mediador judicial. Para ser mediador extrajudicial, aí você pode fazer um curso que, de repente, não tem habilitação do Tribunal de Justiça, ou até na nossa escola você só não faz alguma coisa que tem necessidade ali, que é requisito do tribunal, e é mediador extrajudicial. Você já adquiriu as técnicas, olha, eu não vou atuar no judiciário, não vou atuar lá como mediador que o juiz vai me mandar ali, né? Não vou fazer parte do time daquele juiz. Não é isso, eu não quero isso, eu vou atuar no meu escritório, enfim.
Então, são essas formações essas possibilidades que a gente tem dentro da escola, né? Bacana. E hoje, essa formação, ela deriva aí possibilidades dentro desse ambiente de mediação de convites? Como funcionam isso em relação em relação às corporações? Elas visualizam esses formandos, esses capacitados para contratação dentro das suas empresas? Eu queria que a doutora falasse um pouco disso, porque a gente comentou disso Sim, sim. antes da gravação, né? Olha, se for mediador judicial, vai fazer parte de uma base de dados do CNJ. Certo. Lá dentro mesmo do CNJ, você consegue consultar quem é mediador judicial ou não. A menos que a pessoa até seja, mas não quer fazer parte da base, porque tudo você tem que querer. Uhum. Você tem lá o seu certificado, e aí você vai passar por esse momento de cadastramento nessa base, e eles te perguntam, você quer que fique visível ou não? Porque tem gente que faz o curso, mas não quer atuar no judiciário, então nem coloca ali. Né? Eu mencionei de um professor nosso que é um dos grandes negociadores do país, doutor Alexandre, ele, salvo engano, nem faz parte da base. Eu preciso até consultar que eu não me recordo, mas nem faz, porque ele não atua no judiciário. As mediações dele são absolutamente fora do judiciário. Então, no ambiente corporativo, aí você vai acabar descobrindo pela atuação mesmo, né? Se você não for buscar ali, você vai descobrir, olha, essa pessoa faz mediações como o nosso trabalho de advogado, né? Esse é um grande mediador, acabei de falar de um, né? Esse é um grande negociador, e ele é um dos grandes negociadores. Então, assim, você tem uma questão aí que você quer resolver por negociação, por exemplo, eu procuraria ele, né? Então, assim, é uma referência ali para mim, como o Diego Falec, que nós comentamos há algum tempo atrás, que fez as mediações da TAM. Então, tem grandes, né? Gustavo Milaré e muitos outros colegas. Então, assim, você acaba também tendo você forma, né, o seu posicionamento enquanto mediador e passa a ser conhecido por isso. É bem verdade que nós temos grandes mediadores que são psicólogos, terapeutas, mas ainda a maioria é advogado. Tem como formação de base advogado, né? São grandes escritórios aí que têm a mediação. Então é assim, né? Dentro do ambiente jurídico, tem lá a base de dados. Fora, vai conversar com um ou com outro, né? É muito comum as pessoas me ligarem, por exemplo, falando, Vanessa, você tem um mediador para me indicar para um conflito dessa natureza? Aí, tá, eu tenho. Dessa natureza é fulano, daquela é, né? Por exemplo, nós temos uma grande mediadora de conflitos em empresas familiares. Ela esteve conosco em um Propapo, que aliás eu vou pedir licença para mencionar que ele existe. Claro. Nós temos um bate-papo também, não é um podcast, é um bate-papo que a gente faz com pessoas da mediação e da conciliação do país e de fora do país. A gente já teve vários convidados de fora do país, internacionais, que vêm bater um papo com a gente. Chama Propapo, porque é pró de promediários, o nome da escola, e papo, porque é um bate-papo. Tá no YouTube também? Tem também, a gente Pessoal, então aí, ó, se cadastrem lá no canal também da doutora. escutar, e também eu posso depois compartilhar alguns ali. Os meus alunos costumam assistir, porque eu falo para eles: vamos lá, vamos assistir. É rapidinho e a gente aprende muito e tem a oportunidade de ouvir pessoas que, se não fosse a tecnologia, não daria, né? A gente já ouviu mediadores de Portugal, nós já ouvimos mediadores do Uruguai. Ouvimos um árbitro fantástico do Uruguai que veio falar conosco. Então, assim, já tivemos pessoas da Argentina, inclusive no corpo docente da escola também tem professores de fora. Então, assim, porque a gente tenta aprender com quem está, né, ali já estuda, tem obras, pesquisadores da área. Então, o Propapo tá lá, são vários episódios legais para quem quiser conhecer um pouco. Daí tem lá mediação trabalhista,
que vem um colega falar, especialista também, ele é da área trabalhista e fala sobre isso e atua, né? É um servidor, então ele fala com bastante propriedade dessa questão. Nós temos no âmbito penal, Dr. Lauro, que fala bastante, que atua à frente dos NECRINs, né? Tem formação, inclusive, fora do país também. Então, tem bastante material, tem bastante coisa para o pessoal conhecer a mediação por lá. Legal. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, porque já estendeu um pouco até, eu acho, né? Esse assunto aí é um assunto que a gente passaria pelo menos mais 1 hora aí falando, né? Inclusive os pontos de vista, inclusive os pontos de vistas aqui. Mas agradeço novamente a presença da doutora, foi muito proveitoso. Tenho certeza que a doutora ganhou um aluno aqui também. Não muito tempo aí, eu já vou tentar conhecer mais da formação. E, pessoal, sigam lá a doutora, Promediares, o segmento acadêmico aí da doutora. E, novamente, aí, obrigado pela presença, pelo compartilhamento da experiência. Espero que a gente tenha um trato aí e mantenha a comunicação, se Deus quiser. Com certeza, porque precisando, querendo, eu venho, adorei. É lindo aqui, viu, gente? É lindo. Eu falei que eles estão de parabéns, a recepção é maravilhosa, as meninas são super gentis e, olha, eu ganhei até presente. Daí eu preciso mostrar o presente, porque eu não mostrei logo no começo, mas é porque eu não queria ocupar o nosso tempo ali, mas não tem como ir embora sem ver o presente e sem mostrar o presente. Olha o cuidado. Olha que lindo. Essa aí fica na conta da Bruna, minha assistente, que foi sua aluna, né, doutora? Bruna. Bruna. Excelente. Aluna excelente, muito querida e tem um futuro brilhante a Bruna, viu? Bruna, muito obrigada. Que capricho. Estou tentando trazer ela de volta para o direito, viu, doutora? Tá difícil. Ela conheceu a área da tecnologia, gostou. Tá difícil trazer ela de volta. A Bruna é excelente, ela tem um grande futuro pela frente no direito, se ela tiver vontade. Bruna. Com certeza. Obrigada, viu? É isso aí, pessoal. Mais um capítulo do Papo de Advogado. Vejo vocês no próximo aí. Até mais.